Na fábula aludida pelo motorista no final do filme, You know the story about the scorpion and the frog? Your friend Nino didn't make it across the river. o escorpião pede para ser carregado através do rio. Receoso, o sapo recusa, pois imagina que será picado. Contudo, acaba sendo persuadido pela lógica do escorpião de que se ele o matasse, também morreria afogado. O escorpião então sobe nas costas do sapo, que começa a nadar, mas no meio da travessia, o artrópode crava seu ferrão no sapo, que questiona o motivo deste ato condenatório. O escorpião prontamente explica que, como escorpião, ele pica. Esta é a sua natureza. Ele não consegue mudá-la. Analogamente, o protagonista de Drive é um motorista. Logo, ele dirige. É o que ele faz. E por intermédio da sua natureza ambígua, ele dá início à cadeia de eventos que o obriga a abraçar um de seus lados. Ironicamente, embora seja o protagonista de Drive, o motorista não é o personagem central dos acontecimentos que o rodeia. Ele está sempre em volta, ajudando, dando carona, fazendo parte ou envolvido, mas nunca é o principal. É como se ele fosse um dublê não só profissionalmente, mas da própria vida, tanto que nem possui um nome, e não é o responsável pelos crimes. Ele é primordialmente um substituto, no caso do seu relacionamento com a Irene e com o Benício, da figura masculina / paterna. Por isso que quando tem a chance de assumir o papel principal, de pai e amante, ele não consegue. O motorista é um sujeito introspectivo. Suas pausas dramáticas ou a falta de preocupação em responder são o resultado da sua inadequação perante a conversas corriqueiras, e o filme trata de ser fiel a essa característica, sendo quase que totalmente contemplativo, fazendo a audiência sentir na pele o desconforto do silêncio proveniente da quietude crônica de um motorista que prefere não dirigir a palavra. Contudo, o protagonista esconde um instinto animalesco reprimido, que só se liberta quando ele se depara com situações de perigo que exigem sua aptidão pela violência. Cabe ressaltar que o motorista não se importa em recorrer à agressão e à brutalidade, desde que seja para se proteger ou para garantir a segurança daqueles com quem se preocupa. Mas geralmente, o personagem prefere não ser a pessoa que utiliza tais métodos. Por isso que em determinado momento, ele decide colocar uma máscara. Em um primeiro instante, parece um ato sem sentido, mas como um dublê e um indivíduo insatisfeito com sua natureza, ele precisava interpretar um personagem para poder se sentir livre de culpa diante da morte que pretendia ocasionar. Afinal, o motorista tentava se enxergar como um homem decente, cujos procedimentos violentos tinham como finalidade proporcionar algo bom. Benício, involuntariamente, contraria essa percepção. Enquanto assistia a TV junto com o motorista, este último indaga se o personagem do desenho era um vilão, ao que o garoto responde que sim, visto que se tratava de um tubarão. O protagonista então questiona se não existem tubarões bons, e o filho da Irene responde, quase que sem hesitar, com base na aparência do animal, que não, reforçando o subtexto de que é impossível mudar sua natureza. O motorista chega à mesma conclusão na cena do elevador. Standard diz em determinado momento que segundas chances são raras e não são todos que podem ter. Second chances are rare, right? And that's worth celebrating, right? Não por acaso, sua morte simboliza justamente uma segunda chance para o motorista conseguir ficar com Irene e de cuidar do Benício, mas como ele mesmo diz, deu tudo errado. Após Irene ter implicitamente rejeitado a oferta de fugir com ele e levar o dinheiro, ambos entram no elevador, onde o assassino enviado para matar o protagonista está. O personagem, que até aquele momento se esforçava para ser um homem bom, percebeu que não podia sustentar duas personas conflitantes, ser um possível marido e pai, ao mesmo tempo que estaria disposto a fazer todo tipo de crueldade para proteger quem ama. Desse modo, ele decide libertar sua outra metade, a que ele sentia vergonha de possuir. Assim, o motorista move Irene para o seu lado e a beija, pois sabe que não poderá vê-la novamente, depois de mostrar do que é capaz. Em seguida, ele esmaga brutalmente o rosto do assassino, enquanto sua chance de ser feliz vai lentamente embora, simbolizado pelo distanciamento de Irene e pelas portas do elevador se fechando. O curioso é sua expressão após terminar de pisotear o assassino, um misto de espanto, arrependimento e vergonha, mas ainda assim de condescendência, de uma pessoa capaz de fazer tudo de novo e que aceitava quem era. O close na sua jaqueta de escorpião não é à toa, e mesmo quando está manchada de sangue, ele continua a usá-la. Esta é a sua natureza. Mas dizer que o protagonista é o escorpião seria reducionista e injusto. Nenhum ser humano é restritamente bom ou mau, e Drive está longe de defender essa ideia.
o motorista se enxerga como o sapo e as circunstâncias em que se envolve como o escorpião. Isto é, assim como o sapo é afogado por causa da natureza do escorpião, o motorista se torna mau devido ao seu envolvimento com criminosos. Desse modo, o escorpião em sua jaqueta não seria uma maneira de representar quem ele verdadeiramente é, mas sim expressar o peso que ele carrega nas costas. Por isso que ele não usa a jaqueta o tempo todo, apenas em momentos onde ele precisa encarnar o vilão. É quase uma armadura que o possibilita conviver no círculo criminoso que detesta, mas que ao mesmo tempo ajuda a manter. Em ocasiões de vulnerabilidade, ou seja, quando pode sorrir e se permite exibir sua timidez, o personagem utiliza roupas habituais. Sem o escorpião nas costas, o motorista se depara com a dificuldade que é se adaptar a um mundo mais feliz. Tanto que, diante da história do Standard sobre como conheceu Irene, percebemos que o motorista não possui nem o básico para se aproximar de alguém: a destreza para perguntar o nome. I said, where's the deluxe version? Além disso, como um sujeito de poucas palavras, mas mente barulhenta, só ficamos cientes de suas intenções através da trilha sonora. Por exemplo, quando ele liga para Irene, se despedindo e falando que ela e o Benício foram a melhor coisa que já aconteceram com ele, a música diz o seguinte: estou lhe fazendo uma ligação noturna para dizer como me sinto. Eu queria levá-la pela noite, descer as colinas. Eu vou dizer-lhe algo que você não quer ouvir. Eu vou te mostrar onde é escuro, mas não tenha medo. Já na cena de boas-vindas do Standard, Irene está sentada no corredor e o protagonista aparece, enquanto a música expressa a vontade de ambos de se manterem sob o feitiço um do outro, mesmo diante da possibilidade de acabarem se afastando devido à presença do pai do Benício. Do you think this feeling can last forever? Sure. God, I hope so. Me too. E para consagrar uma perspectiva controversa sobre o motorista, enquanto dava um passeio com Irene e Benício e a felicidade ainda era possível, a trilha sonora sugere que o personagem é um verdadeiro herói. Porém, mais importante do que isso, que ele é um ser humano real. Após matar os escorpiões que restavam, o protagonista deixa o dinheiro para trás e faz o que ele faz de melhor: dirige. Porém, paira a dúvida: ele morre ou não? Mas a questão não é essa. O final aberto é mais conclusivo do que parece. Na fábula original, a morte do sapo pela incapacidade do escorpião de se controlar confirma que sua natureza o força a ser mau. No entanto, no caso do filme, pode ser que o motorista tenha encontrado uma maneira de viver como o sapo, mas ainda assim com um escorpião nas costas, simbolizando a ambiguidade que é o ser humano. Senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acompanham o canal Elegante há algum tempo, considere ajudá-lo na minha campanha do Apoia-se. É por lá que você consegue contribuir monetariamente para o canal se manter vivo. Além de uma ajuda diretamente, é uma motivação, porque o YouTube não colabora muito com os vídeos, com o meu tipo de conteúdo. Recorrentemente os vídeos são bloqueados, perdem monetização ou tomam restrição de idade, então isso acaba desmotivando demais, sem falar que é um trabalho muito duro, pesquisar, gravar, editar, e essa ajuda, essa contribuição seria essencial para a motivação, para a manutenção do canal, para a frequência dos vídeos. Mas caso você goste do canal e não consiga ajudar, é completamente compreensível, perfeitamente compreensível. Basta curtir os vídeos, compartilhar e comentar. Isso também é uma forma de ajudar bastante, de motivar muito a produção de conteúdo. Mas caso você tenha condições e principalmente queira, dá uma passadinha lá, o link está na descrição. Tem algumas recompensas também, batendo algumas metas. As análises mais pedidas do canal serão feitas imediatamente, então talvez valha a pena para você. Link na descrição, confere lá, agradeço demais.